Olá, malta. Portanto, vamos para o nosso quarto episódio, let's go. Neste momento estou a gravar, acho que hoje é dia 11, se não me engano, de dezembro. É o quarto episódio. Quero ter aqui alguns de avanço também. Mas, de qualquer das formas, vamos ao tema. O tema que eu trago hoje foi uma questão que me fizeram e eu vou basicamente replicar um bocadinho a resposta porque eu acho super interessante. A questão que me fizeram hoje, um amigo meu, foi qual é que é a minha opinião sobre o One Call Close versus Two Call Close. O one call close basicamente é quando tu tens o prospect à frente na tua reunião ou Zoom, por exemplo, e tu fazes a discovery, fazes o pitch e depois fazes a close ou tentas fazer a close. E isto tudo numa só reunião, ao passo que nesse do call close, uma estrutura que nós atualmente usamos, que é na primeira reunião nós fazemos discovery, se a pessoa se qualificar, fazemos assim um pitch, mas um bocadinho superficial, e depois damos uma estimativa de valores por alto, percebemos se a pessoa se enquadra ou não, hum, e depois marcamos uma segunda reunião para efetivamente fazer a proposta oficial e aí tentar mesmo a close. Portanto, é assim, é uma versus a outra. Portanto, eu já fiz as duas, portanto, vou basicamente partilhar porque é que eu prefiro neste momento fazer o close em duas chamadas versus um. Ponto número um é a parte da qualificação. Nós fazemos duas fases de qualificação. A primeira era antes de fazer o cold calling, perceber se efetivamente a pessoa que nós vamos ligar e convidar para uma reunião se enquadra dentro do nosso ICP, que é o nosso cliente ideal, e confirmando esta informação, ligamos, agendamos a reunião e depois, no momento da reunião, é o segundo momento de filtragem. Portanto, aqui na Discovery eu vou perceber se efetivamente ele se enquadra e enquadrando, aí sim posso passar para o pitch e aí sim podemos falar um bocadinho mais depois. Dou uma estimativa de preço e quando eu dou uma estimativa de preço é outro momento de qualificação. Portanto, eu ainda não estou a fazer a proposta, ainda não estou a puxar a close, mas estou a dar uma estimativa de preço. Portanto, vamos dar o exemplo, o preço seria à volta de 1000 € por mês e depois a perguntar à pessoa, isto seria um valor ah, que estaria confortável ou este valor impediria aqui a nossa parceria ou de resolver os seus problemas. Se a pessoa disser que sim, logo, eu tento perceber o porquê, porque supostamente a pessoa das duas, uma, ou não tem mesmo a disponibilidade ou não percebeu o valor. Se a pessoa não tem mesmo disponibilidade, pronto, não vale a pena sequer marcar a segunda reunião. O que eu faço é dizer tudo bem, justo, perceber se a pessoa efetivamente gostou. Há muitas pessoas que dizem: Olha, Rodrigo, eu gostei imenso, foi a melhor oferta que nós tivemos a todos os níveis. No entanto, neste momento eu não tenho mesmo esta disponibilidade e eu não queria no segundo mês ter que me ir embora, ah, e não seria positivo nem para vocês nem para nós. E eu, fantástico, ok, não faz mal nenhum, fazemos o seguinte, vamos falar daqui a 6 meses e pronto, voltamos a ver em que momento estamos e de que forma é que, e se já estamos prontos então para avançar. Pronto, isto para não forçar uma close que não faz sentido, ou seja, às vezes nós tentamos forçar uma close ou baixamos até as barreiras, baixando o preço, etc., mas depois as pessoas não têm a melhor experiência porque eles têm que, primeiro, têm que investir por duas formas. Primeira forma, para terem o devido retorno e em segundo momento para também terem o compromisso. Se uma pessoa tem um serviço gratuito, por exemplo, não vai ter o mesmo compromisso de uma pessoa que pagar 1000 € por mês. Portanto, o compromisso vem dos dois lados. E da nossa parte, nós tentamos fazer as possíveis, mas se a outra parte não tiver, existe aqui uma perna partida, digamos assim. Pronto. Isto é a primeira questão, que é a filtragem, ok? Nós só fazemos a proposta às pessoas que nós acharmos que faz sentido ser feita a proposta. Depois, em segundo momento, existe maior personalização. Portanto, quando eu fazia só uma call, eu já tinha médio que um standard de preços, etc. E continuo a ter. De qualquer das formas, um dos nossos core values é a personalização, mas como é que eu posso dizer que existe personalização que se eu depois no final vou fazer o valor que já pré-programado? Não havia personalização nesse sentido, ok? Claro que havia personalização noutros sentidos, na parte de entrega do serviço, mas nesse sentido não havia personalização. Então, acho que é muito mais enriquecedor e acho que passa também um bocadinho maior confiança quando tu avalias efetivamente o caso específico da pessoa e consegues dizer, ah,
vamos dizer, João, olha, eu olhei aqui para os in and outs da tua empresa, o problema que tu estás a enfrentar, nós já trabalhámos com este problema, tens aqui este caso de estudo e este caso de estudo, e a solução que nós vemos ideal para ti é esta, tem este valor e durante este determinado tempo. Pronto. E isto sim é personalizado e não acabaste de conhecer a pessoa e já tens ali uma proposta com um valor, etc. Ela tem duas hipóteses ou whatever, e é isto. Portanto, as pessoas sentem que é para elas, ao passo que aqui é, não sei, podem sentir que é só mais um. Claro que as duas resultam e nós também fechávamos clientes quando só tínhamos uma só reunião, mas é diferente, pela minha experiência. Em terceiro lugar, a pressão. Quando nós chegamos ao final de uma reunião que nós tentamos fazer a close de imediato, apesar de nós já termos baixado, por exemplo, a resistência no início, já termos até uma ligação, nós depois as pessoas vão-nos dizer: "Olha, Rodrigo, olha, eu tenho um sócio, etcétera". E este tipo de coisas, claro que nós podemos tentar gerir estas objeções, mas a certo ponto, numa primeira reunião, pá, quem sou eu também para estar aqui cheio de perguntas deep e etcétera, hã e tentar fazer logo o fecho assim de imediato. Não sei, às vezes, ou seja, eu tentava e muitas vezes resultava, eu fazia a própria gestão das objeções, portanto eu não estou a dizer que é impossível de todo. E nem punha a hipótese na altura de ter a close em 2 momentos, porque eu estava tipo: "Não, eu tenho que fechar o cliente agora, ponto final". Mas este tipo de ansiedade, este tipo de ânsia, eu acho que também transparece um bocadinho para a própria pessoa do outro lado e de algum momento podemos ser demasiado inquisitivos e aumentar as barreiras. Uma dica extra que eu posso dar é nunca saias de uma reunião sem marcar outra. Se a pessoa não te disse que sim naquele momento, nunca saias de uma reunião sem marcar outra. E mesmo que tiver dito que sim, tu tens que ter a próxima reunião marcada cá de ser a reunião de integração, onboarding, como quiseres chamar. Portanto, nunca saias de uma reunião sem outra marcada, senão as pessoas vão-se embora, esquece. Depois há uma complicação que as pessoas andam-se todas na sua correria, não é só tu. Malta, uma nota que eu me lembrei de adicionar. Eu sou a favor de se fechar um prospect, uma lead de um ticket que é médio alto em duas reuniões no serviço. No entanto, isto vai variar mediante o tipo de serviço que tu estás a vender, ok? Há serviços que, se for mais baratos, e com menos resistência, pelo menos a nível de tomada de decisão ou de preço, e que as pessoas tomam a decisão mais em base de emoção, por exemplo, se for um B2C, se for, por exemplo, um serviço de PT, etc., online, este são o tipo de serviços que tu queres vender numa só call. O sales cycle ideal do caso de Itlink é fechar o cliente em duas reuniões. No entanto, a nota adicional que eu queria pôr aqui é que, se tu tiveres uma lead pronta para avançar na primeira call, tu vais fechá-la, ok? Tu não vais deixar que ela arrefeça ou deixar que ela tenha outra reunião com outra empresa, ok? Se ela te está a dizer que quer avançar. Concluindo, no caso da Itlink, o que resulta melhor é a venda em duas chamadas. No entanto, se tu tiveres uma lead quente o suficiente, e se nós tivermos leads quentes o suficiente para avançar logo na primeira reunião, be my guest. Era isso, malta. Força, um abraço. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.